Olá, amigos do OG Notícias, nosso endereço no Instagram. São 13 horas, quinta-feira, e sempre nesse dia e nesse horário a gente está por aqui com a nossa live, sempre trazendo alguém importante de um segmento da nossa sociedade para a gente bater um papo. Hoje, quem está por aqui é o pastor Ataú Alves Rosa, ele que é o pastor presidente do campo da Igreja Assembleia de Deus de Iporá. E ele vem aqui, atende o nosso chamado, a gente é grato por isso, vem aqui exatamente porque no sábado agora, depois de amanhã, nós vamos ter a inauguração em Iporá de talvez o prédio mais bonito da cidade e da região. É o templo da Igreja Assembleia de Deus, no centro de Iporá, na Rua Goiânia, esquina com a Avenida Doutor Neto. Um belo templo, 7 anos de obra e, enfim, concluído, e vai ser inaugurado nesse sábado. É por isso que a gente convidou o pastor aqui, grato pastor, por aceitar o nosso convite. Ok, Valdeci, Marci, toda a equipe do Oeste Goiano, é uma alegria, um prazer, um privilégio estar aqui cedendo aqui uma entrevista para um jornal tão conceituado como o Oeste Goiano, né? Eu tenho acompanhado as suas entrevistas e para nós é um grande prazer. Eu agradeço aí essa oportunidade. A gente é que agradece, pastor, obrigado, grato pela presença. Pastor Ataú, 7 anos depois o templo é obra pronta. Eu estive lá, o senhor me mostrou tudo ali, eu fiquei maravilhado. Quem vê por fora vê que é lindo, e quem entra lá dentro vê a comodidade, vê a praticidade e percebe que realmente é grande, estacionamento subterrâneo, vagas para dezenas de carros, enfim, uma grande obra. 7 anos depois o templo é obra pronta. A expectativa, pastor, era de que seria esse mesmo prazo da obra? Foi rápido ou demorou um pouco? É o seguinte, Valdeci, toda construção ela tem um projeto. E dificilmente a gente coloca no projeto algumas previsões de imprevisto, né? Previsões do imprevisto, você não vai prever. Mas nós tivemos o imprevisto da pandemia. A pandemia não nos fez atrasar a construção, mas atrasou a entrega de materiais por alguns fornecedores. Mas estava também dentro do prazo. Nós calculamos que seria de 5 a 7 anos a conclusão, e realmente nós atingimos a expectativa máxima de 7 anos. Então posso dizer que foi dentro de uma data prevista. Pastor, e qual foi a motivação para se fazer o templo? Ali tinha uma igreja, né? Uma igreja comum, e você já tinha um templo no bairro Mato Grosso, também grande. A motivação para fazer o templo, qual foi? Motivações foi o que não faltaram, né? Há várias motivações. Primeira delas, aquele templo está completando 80 anos naquele endereço da Rua Goiânia com a Avenida Doutor Neto. Então esse templo da Assembleia de Deus, sede de Iporá, tem uma história. Até para quem não sabe, foi a Igreja Assembleia de Deus de Iporá que abriu a Assembleia de Deus no estado do Mato Grosso, que hoje é uma grande convenção, é uma realidade a obra ali. Então a sede ali, 80 anos, sair daquele local ali não seria bom, viável. Há uma história que nós deveríamos preservar. Segunda motivação, eu posso dizer que é uma boa, né? Graças a Deus pelo crescimento da Assembleia de Deus, eu posso dizer agora Campo de Iporá. A Assembleia de Deus cresceu tanto que aquele templo ali não comportava mais só os membros que congregam na sede. E precisava de aumentar o templo. Aumentar o templo, aí nós fizemos um apanhado, toda uma vistoria, e viu que aquela construção ela estava já até colocando em risco os fiéis que ali congregavam. Não tinha estrutura. Aquelas colunas ali, para quem não sabe, era uma coluna de concreto, a outra de tijolo comum. O alicerce, a viga baldrame era de pedras tapiocanga antigas. Então assim, aquela torre não estava mais ligada na construção do templo. Então foi preciso uma demolição ali. E por demolir nós compramos mais 3 terrenos em volta. Fizemos o estacionamento subterrâneo que causou então esse conforto a mais. Então a necessidade, a motivação ali foi a motivação muito boa.
Palavras aí do pastor Ataú Alves Rosa, ele que é o nosso entrevistado aqui no OG Notícias, na live desta quinta-feira. Obrigado a você que está nos acompanhando e comente aqui a respeito do que você está vendo ali naquela esquina da Rua Goiânia com a Avenida Doutor Neto. E sábado tem inauguração, no final dessa live a gente vai falar sobre o dia do sábado. Pastor, qual a alocação de recursos, como foi a campanha de arrecadação e o que se pode dizer sobre o custo de uma obra dessas? Valdeci e todos os ouvintes, vocês sabem que a igreja ela não conta com verbas de poder público. Nós não temos ajuda de governo, igreja nenhuma tem. E se tivesse também, fosse à disposição, eu dispensaria, porque nós temos a fidelidade da igreja. E por que essa fidelidade? Nós trabalhamos com as entradas mensais de cada membro e contribuições voluntárias. Contribuições voluntárias com sentimento de gratidão a Deus. Mas há uma motivação para as pessoas contribuírem. Eu comparo você. Quantas pessoas que sonegam impostos porque acham que o imposto não vai ser bem aplicado? Se bem que está todos dois errados. Quem aplica mal e quem sonega. Então, nossa questão lá, nossos fiéis tinham prazer em contribuir, porque nós temos uma política administrativa da Assembleia de Deus que é claro que eu vou falar, porque parece que eu estou puxando brasa para a minha sardinha, mas não é. A política administrativa, toda a entrada dos fiéis fica no local onde ele congrega. Nós não mandamos dinheiro para uma sede nacional, uma sede estadual. Não, aqui a congregação da Vila Brasília contribui, o dízimo dele é aplicado lá no seu setor. Assim por todo. Por exemplo, a sede nós aplicamos aqui. Eu sou o menos dono desta obra. Se um dia eu for embora, fica todo o patrimônio construído, não é meu. Então, os recursos foram contribuições de dízimo e oferta de fiéis e pessoas amigas também. Nós temos muitos amigos ali que foram contribuintes durante a construção. E eu ouvi histórias bonitas sua a respeito de contribuições. Se quiser contar, pode contar, mas são várias histórias de histórias. Valdeci, eu quero agradecer, ele visitou nossa obra lá e nós tivemos um tempo muito agradável ali. E eu contei para ele algumas experiências, eu quero aproveitar e contar aqui. Eu estava numa viagem um certo dia e o nosso administrador da obra me ligou dizendo que precisava de 100 mil reais naqueles dias para pagar um grande fornecedor e não tinha o dinheiro. E eu liguei para um amigo meu e disse: você pode me emprestar 100 mil até semana que vem? Ele, agora. Ele foi lá e levou o dinheiro. Quando eu cheguei na segunda-feira, uma pessoa da igreja disse: pastor, eu fiz um compromisso de dar uma oferta para a construção e eu chamei o senhor aqui para passar o número da conta da igreja. E eu passei, à noite ele me enviou o recibo. Quanto que era? 100 mil reais. Valorizado. É a mão de Deus. A mão de Deus. Pastor, são dois grandes templos agora em Iporá da Igreja Assembleia de Deus. O templo que vai ser inaugurado sábado e tem um templo grande do bairro Mato Grosso. Qual que fica sendo a finalidade de cada um? Valdeci, na verdade, o templo grande, como nós chamamos, que é o templo ali no bairro Mato Grosso, ele é usado para reunirmos os fiéis do campo, das igrejas aqui da nossa cidade, para festividade, como congresso de jovens, congresso de senhoras, de adolescentes. Isso veio acontecendo agora, dia 20, aquele templo grande completou 30 anos de inauguração. Nós fizemos uma celebração ali, celebrando essa data. Então aquele templo sempre foi usado para isso. E agora a nossa sede que nós construímos é para os membros que congregam no centro, aqui na sede, congregar no dia a dia. Aquele templo lá vai continuar sendo servido para batismo, para grandes eventos, inclusive já é um projeto nosso de dobrar o tamanho dele, porque está pequeno também. Nós queremos fazer um outro tanto daquele e fazer um telhado só para abrigar ali cerca de 10 mil pessoas, que é o que nós reunimos aí no nosso congresso. Palavras do Ataú Alves Rosa, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, Campo de Iporá. Pastor, e agora vamos falar do templo novo, do que tem lá dentro, do que eu vi, o povo ainda não viu, mas nos fale sobre as particularidades do que tem lá no templo. Muito bem, nós preocupamos hoje em não fazer só o templo para momento de culto, mas nós queremos investir no departamento infantil, departamento dos adolescentes, de jovens. Então nós construímos um anexo ali com 5 lajes,
Nós temos salas ali preparadas para cada faixa etária de criança, tem lá os lavatórios, a altura de uma criança, os vasos, fraldário, berçário, tem toda uma estrutura. Temos um auditório para atender a questão de jovens, reuniões menores. Então, assim, foi feito com este intuito de não só no culto, mas também na educação cristã. Muito bem. E lá tem muita coisa, tem uma garagem subterrânea para dezenas de carros, tem lá 2 elevadores, um que é para o público, um elevador para os celebrantes, que vai direto para o local de celebração, enfim, muita coisa. Mas tem o auditório, que eu conheci, que é um belo auditório, e nos fala sobre ele e como será usado. O auditório nosso da Assembleia de Deus, da Rua Goiânia com a Avenida Doutor Neto, ele é um auditório, você viu lá, não estou querendo esnobar aqui, mas ficou muito bem acabado, com todo o trabalho acústico, com poltronas, um som exclusivo lá, um som ambiente, um trabalho acústico perfeito. E esse auditório ele vai ser usado para sala de jovens, para vigílias e para trabalho de crianças. Enquanto vai ter o culto no templo, nós vamos ter um culto com o departamento infantil, com mensagem, louvores adequado para as suas faixas etárias. Mas também eu quero, por ser um auditório que ficou muito confortável, aconchegante, agradável, com estacionamento, com um espaço para coffee break, enfim. Então eu quero também atender a sociedade. Por exemplo, a empresa Jornal Oeste Goiano quer fazer lá uma reunião com seus funcionários, dar uma palestra, um treinamento. Nós vamos ceder também para a sociedade, para as empresas fazer ali palestra com funcionários. Nós temos até condição de oferecer o palestrante também, se caso precisar, dependendo do assunto, né? Nós estamos à disposição. Então nós queremos atender a sociedade também com aquele auditório. Essa é a nossa intenção. Qual a capacidade de público sentado no templo para os cultos e lá no auditório? Nós temos no templo 1.400 pessoas a 1.500, dá para comportar, e lá no auditório 160 poltronas, pessoas sentadas. E são poltronas realmente confortáveis, que eu pude verificar por lá. Tem também uma cantina lá dentro daquele ambiente ali da esquina da Rua Goiânia com a Avenida Doutor Neto. Realmente está muito completo. E tem também, pastor, eu percebi lá, a parte administrativa da igreja vai funcionar lá também. Sim, a nossa igreja, como uma organização, ela tem o seu CNPJ, ela é uma pessoa jurídica. Hoje a Assembleia de Deus de Iporá, ela está relacionada entre as grandes empresas da cidade, porque tem toda uma administração, porque nós somos cidadãos dos céus, mas nós ainda estamos com os pés sobre a terra. Nós temos uma administração, nós temos que pagar os impostos. A nossa igreja, nós temos o contador, a gente presta todo um relatório. É um trabalho feito muito com transparência. Todo final de ano, no início de ano, a gente tem que apresentar o relatório anual numa Assembleia Geral de Membros. Então há um trabalho, nós temos uma equipe lá de trabalhadores, de funcionários, de secretários, tesoureiros. Nós temos um conselho fiscal da igreja. Todos os meses nós temos 3 membros de conselhos fiscais que não faz parte da diretoria, que pega todo o relatório, todas as notas fiscais e passa todinho por uma fiscalização ali, uma coisa muito bem feita. E para isso a gente precisa lá de um espaço administrativo. E hoje nós criamos ali um espaço administrativo, você teve a oportunidade de ver, muito bem preparado, com toda a estrutura de mídia, coisa, eu posso dizer, de primeiro mundo, né? Como o nosso Brasil também está chegando como primeiro mundo, né? Muito bem, pastor, mas tudo tem crítica, até as coisas boas sofrem críticas. Eu ouvi crítica, talvez alguém de vocês ouviu, talvez não chegou ao senhor, mas tem crítica até para as coisas boas, de dizer assim, mas podia gastar na atividade social, na assistência social. Eu sei que a igreja não parou de fazer assistência social durante a execução da obra. Nos fale sobre isso. Valdeci, eu gostei demais dessa pergunta, talvez foi a melhor.
porque a gente no dia a dia, a gente vai aprendendo, né, a trabalhar. E eu quero aqui aproveitar, eu sei que talvez tenha algum que criticaram, que possa até ouvir essa entrevista. Eu quero agradecer de coração. Eu quero agradecer aqueles que me criticou, aqueles que falou que eu poderia ter investido na obra social, porque eu quero dizer que talvez as suas críticas me motivou para fazer a obra. Porque quando ninguém está criticando, talvez é porque está dando errado. E quando está dando certo, aí as pessoas criticam. Então as críticas me motivou, me fez eu fazer mais bonito ainda. Talvez aquele tempo não seria tão bonito como é hoje se não tivesse as críticas. Porque nós fizemos ali para Deus, né? E eu quero também informar que a obra social, durante aquele tempo, a construção daquele tempo, ela cresceu. A nossa igreja aumentou a obra social. Por quê? Por causa do tempo? Não. Por causa do momento. Nós enfrentamos a pandemia. O nosso campo distribui cerca de 500 cestas básicas mensalmente, isso a vida toda, todo ano. No Natal, essa quantidade ela dobra a quantidade de cestas básicas. Mas agora, na pandemia, nós passamos de 1.000 cestas mensais. Nós distribuímos o kit de medicamento para as pessoas que testavam positivo para a Covid gratuitamente. O nosso carro da igreja, que a igreja coloca à disposição do pastor presidente, ele está à disposição para levar e encaminhar pessoas para Goiânia, para tratamento, que não precisa de uma ambulância. O carro nosso é para isto. Nós criamos durante a construção desse templo, nós criamos o projeto Mão Estendida. Eu queria convidar você para conhecer o projeto Mão Estendida da Assembleia de Deus do Campo de Iporá, não querendo me engrandecer, mas criado por nós. Deus me deu essa direção durante a pandemia. Como funciona o projeto Mão Estendida? Nós levamos cesta básica, nós pagamos energia, água, nós levamos roupas, nós levamos o leite para as crianças, iogurte, fruta, para toda a família, qualquer família em Iporá, seja evangélico ou não, católico, espírita, não importa o seu credo religioso. Se estiver precisando de uma cesta básica, o projeto Mão Estendida da Assembleia de Deus chega na sua casa e foi criado durante a nossa construção. Nós estamos aí na 17ª Casas para Família Carente, sem nenhum custo para a família, independente da religião que ele serve. Se ele precisar, ele tem a casa para morar, o tempo que ele precisar. Nós temos um lar de idosos com cerca de 30 velhinhos ali atendido pelo projeto Instituto Oásis da Assembleia de Deus. Nós temos a Casa das Viúvas, que nós atendemos também as viúvas. Nós temos esse projeto social que ele foi mais incrementado nessa pandemia e durante a nossa construção. Então, assim, aquele templo ali, ele não afetou em nada a obra social, porque isso já é inerente, é próprio de um cristão. Eu sei que todos fazem, como a Igreja Católica e tantos outros fazem a obra social, porque é uma incumbência que Deus entregou para nós. E ai de nós se não estender a mão para um necessitado. Então, se você sabe de alguém aí hoje que precisa de uma cesta básica, nos comunica que chegará hoje na mesa dessa pessoa para ver ele alegrar, para ele sorrir. E outra coisa, você não vai ver isso na rede social. Uma das recomendações minhas, Valdeci, é que quando fosse levar a cesta, é proibido tirar foto da família que está sendo beneficiada, porque isso eu acho que é um gesto de humilhação. Nós não estamos querendo tocar trombone da obra social, e nem estou falando isso aqui para calar os críticos. Não, continua criticando, que talvez eu vou passar de 500 cestas para 1.000, que aí você vai me motivar. Muito bem, Ataú Alves Rosa, pastor presidente do campo da Igreja Assembleia de Deus de Iporá, nos concedendo essa entrevista, e a gente parte, pastor, agora para a parte final do nosso bate-papo, que é para falar do sábado da inauguração. E uma cidade, pastor, ela tem datas importantes que ficam na história, e o sábado vai ficar na história, esse dia 22 de outubro de 2022. Nos fale sobre o que vai acontecer sábado, desde amanhã até a noite. Essa data da inauguração não foi proposital, mas interessante que vai ser no dia 22 do ano de 2022. Olha aí, como é que deu certo esse número. Mas é o seguinte, Valdeci, essa inauguração sábado, dia 22, ela chegou para mim como um momento de coroação de todo o sofrimento. Porque a construção, você sabe que tem um momento de dor, de
de angústia. E o senhor administrou pessoalmente? Pessoalmente, ali todos os dias, visitando, olhando um pedreiro lá em cima sem cinto de segurança, eu gritava com ele, coloca o cinto. Então assim, eu fiz a conta agora, segunda-feira eu levantei de manhã e fui orar, com aquela oração que eu faço de manhã, e falei para Deus, Deus, hoje é a última segunda-feira antes da inauguração. 373 segundas-feiras passou durante essa construção e o Senhor livrou, nenhum acidente aconteceu nesta obra. Até mesmo um dia que uma moça subiu lá na torre querendo tirar a própria vida, ela foi socorrida por pessoas populares ali, o corpo de bombeiro, nem isso Deus permitiu que acontecesse. Então agora dizer, vamos inaugurar, é um momento de aplauso, de alegria. Essa data realmente, Valdeci, vai ficar marcada na minha história, na minha vida. E próximo sábado agora eu convido vocês para participar conosco. Às 19 horas vai estar conosco o governador do estado, Dr. Ronaldo Caiado, vai estar conosco o nosso presidente estadual, o bispo Aídio José do Carmo, vai estar conosco o nosso presidente executivo da Convenção Nacional, o bispo Samuel de Castro Ferreira, e todos os demais presidentes dos campos do estado de Goiás, bem como todo o nosso campo. Sábado às 19 horas, domingo pela manhã, dia 23, estudo bíblico com o bispo Samuel Ferreira, depois tem um almoço, sábado também teremos jantar, depois do domingo tem um almoço. Sim, eu quero ainda em tempo, o sábado não começa com a inauguração não, o sábado começa com o desfile, né? 8h30 da manhã, saindo da feira coberta, um grande desfile do trabalho da CIB, da assistência social da igreja, das mulheres, mas os obreiros estarão acompanhando, e depois do desfile um grande almoço, e domingo à noite, 23, nós vamos celebrar a inauguração que foi ontem, no sábado. Nós vamos fazer uma apresentação lá da história da igreja, os pastores que passaram aqui desde a fundação vai estar sendo representado, e depois uma semana de culto de festa até o dia 30 será a celebração da inauguração, e você está convidado. E certamente não vai ser possível abrigar todos os que querem conhecer o templo. Aí vai ter uma transmissão, certamente, para possibilitar conhecer a intimidade ali daquele templo. Sim, você pode entrar na rede social da AD Iporá, vai ser transmitido os cultos ao vivo, né? Todos podem participar, vai estar sendo divulgado aí no link, né? Já tem um link disponível tanto do culto de domingo, quanto do sábado, quanto do domingo de manhã e à noite. E todas as noites, isso não é só na festa não. Eu convido você a participar, assistir os nossos cultos, domingo, terça e quinta-feira estão sendo transmitidos ao vivo, inclusive com trabalho, com equipamento de vídeo lá, de qualidade profissional, você vai gostar. Participa conosco também aí na rede social, AD Iporá. Foi feito o convite, havia dúvida, então a presença do governador está confirmada. Está confirmada pela assessoria dele. Na parte da noite. No sábado à noite. Muito bem, estivemos aqui falando com Ataú Alves Rosa, pastor presidente do Campo das Assembleias de Deus de Iporá. Fique à vontade, pastor, caso queira acrescentar algo mais, satisfeito com a sua presença. Muito bem, eu só quero agradecer o Valdeci, agradecer todo o Oeste Goiano aí, o jornal, essa empresa que nós somos clientes aqui, somos muito bem atendidos. Agradecer a todos os ouvintes que estão aí, depois vão estar assistindo essa live, né? Vai ficar aí gravado. E agradecer e colocar à disposição. E a Assembleia de Deus, o Campo de Iporá, só que na cidade de Iporá nós temos 20 congregações. E a sede, que tem culto na terça, na quinta, no domingo, de manhã e à noite. E todos vocês são convidados a assistir dos nossos cultos, participar ali, receber uma oração. Nós vamos voltar agora à Quinca da Alma na quinta-feira. Nós temos a Tarde da Vitória na quarta-feira. A Escola Bíblica Dominical. Leva seu filho, a sua criança para a Escola Bíblica Dominical. Tá? E eu agradeço, Valdeci. Foi um grande prazer. Deus te abençoe, te dê saúde, paz e alegria. O prazer foi nosso, pastor, e com certeza uma grande audiência nesse instante, nessa quinta-feira, para essa live com o pastor Ataú. A gente agradece muito pela vinda dele, o tempo dele aqui conosco, e a gente se despede voltando numa outra ocasião, sempre com aquele propósito de trazer aqui pessoas importantes para falar de coisas interessantes. Até uma outra live.